a gente está aqui Claro. com a gente tá aqui com a dona Vera, né? Ela é a representante da Fisioquântica aqui na Baixada Santista. Já adianto que, nossa, eu encho o saco da dona Vera muito, com várias perguntinhas. Mas ela está sempre pronta a responder, a auxiliar. Muito obrigada desde já, né? Ela também é terapeuta holística integrativa também, então façam perguntas, abusem da dona Vera hoje. E tem que falar, tem que falar. E eu sou a Fernanda Carolina, médica veterinária, terapeuta holística integrativa. Sabem que eu trabalho com acupuntura, com os quânticos, os florais, né? E entre outras terapias. Fala aí, Rê, um pouquinho de você. Eu sou Renata Dalla Valle, professora, médica veterinária. Também trabalho com algumas medicinas integrativas, em especial a partir da medicina chinesa, floralterapia, cromoterapia e a nutrição, né? Dentre outras aí que vem colaborando bastante com a gente. Legal. Então, dona Vera, vamos lá apresentar a Fisioquântica para o pessoal? Opa, bora! Fale. Hoje a noite é então, sua. assim, é um prazer muito grande estar aqui, né? Agradeço bastante o convite. A gente tem sempre... É um prazer muito grande poder falar, né, de mais uma ferramenta que a gente tem, que tem sido muito bem utilizada e que ajuda, colabora, integra, facilita, né, a vida de tanta gente. E é muito bom mesmo falar sobre isso. A gente tem um tema muito interessante, né? Inclusive, eu achei muito legal o tema que foi escolhido para a nossa conversa, porque não existe só um animal, né? Não existe só uma raça. E nós interagimos entre raças, e isso é muito interessante. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, eu acho bem pertinente pontuar isso. A gente precisa cada vez mais dessa interação de uma forma responsável, né? De uma forma consciente. Sim. E quanto mais leve, quanto mais gratificante, melhor. Mais fácil fica. Né? Exatamente. Então, essa relação, né, do ser humano com os animais, antes tinha uma postura, né? Existia uma conduta, uma interação meio que autoritária, assim, né, da gente com relação aos animais, dos pais com relação aos filhos. E a gente tem percebido que, em algumas situações, faltava o básico para tudo isso, que é o que realmente funciona, Verdade. O amor, né? Então, os pais que criam os filhos de forma amorosa, o tutor que cria seus animais de forma amorosa, vai ter uma família muito mais saudável, um ambiente familiar muito mais agradável, muito mais leve, vai ser a gente poder viver a vida de forma mais completa. E com os animais é a mesma coisa, porque eu percebo que o ser humano, muitas vezes, ele trata os animais com muito desrespeito. Até aqueles que criam animais em seus lares, dizendo que está dando do melhor, né, ou fazendo o melhor, mas ainda assim esquece que está com quem está lidando. Do básico. Né? Verdade. Exatamente. Então, o amor e o respeito cabe entre qualquer espécie. Sim. Né? E eu acho que essa é bem a base de tudo. Somos multi, né? Exatamente. Então, levando isso para a questão da saúde e do convívio, eu acho muito interessante a gente despertar essa consciência, né? Existe uma responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade só com outro ser humano. E eu também tenho, né, com outro ser humano. Mas tenho comigo,
tenho com quem eu convivo. Sim. E essa visão, eu acho que ela tem que ser realmente uma consciência mesmo, né? O ser humano está numa época em que ele precisa de desenvolver, de despertar a consciência. Dona Vera, né? pensar fora da caixa, concorda comigo? Pensar, né, Rê? Pensar fora da caixa. Olhar de forma diferente. Exatamente. Sim. Eu acho que vocês que fazem esse tipo de profissional, que faz esse tipo de atendimento diferenciado, ele tem a oportunidade de ter essas experiências, né? De viver isso com propriedade depois para poder falar, né? Eu tenho contato com alguns veterinários que fazem o atendimento domiciliar. E, em geral, a frase é sempre a mesma. A gente chega e observa que quem está doente não é exatamente o animal. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. É o humano. Sim. É o humano. O humano precisa. Né? É o ambiente. Exato. Ele precisa regular o campo energético dele para daí ele oferecer coisa boa para quem está à sua volta. Por isso que a gente fala, dona Vera, que se a gente não cuidar da família, se a gente não cuidar do ambiente, o nosso trabalho não vai acontecer, porque os animais não vão melhorar. Exatamente, não vai. Gente, assim como se você não cuida de uma plantinha, ela dá fungo nela, ela murcha, ou ela seca, ou você joga água demais, porque se você regar é uma coisa, jogar água é outra, mas completamente diferente. Tudo isso com amor, ela cresce. Exatamente. Então, isso, né, é a nossa base. Eu acho que tem que ser a essência, né? A essência de tudo tem que ser isso. Então, é o que você está emitindo, né? É a frequência que você emite no ambiente que você vive. Então, você vai ter o que oferecer de bom ou não. Perfeito. Né? E eu gosto muito de, assim, quando eu tive contato com os quânticos, eu logo me apaixonei por conta disso, sabe? Você vai ter uma coisa que você pode cuidar, você tem uma ferramenta, né? E você tem uma possibilidade de cuidar da melhor maneira possível, de uma forma respeitosa, porque o que acontece quando a gente prescreve, né, o profissional que é prescritor de medicamentos, se ele errar, ele vai ter consequências. Quem tomar, né, quem estiver usando aquele medicamento, vai ter uma sequela ou vai ter um efeito colateral indesejado. E com o quântico, a gente tem a oportunidade de fazer isso sem se preocupar, não que seja de forma irresponsável, mas no tocante a não fazer mal. Você não tem como você prejudicar alguém, judiar de alguém, causar um efeito adverso quando você indica, quando você prescreve, quando você usa um quântico. Sim. Então, isso, na minha visão, é uma forma muito amorosa de cuidar, sabe? É bem interessante. Fora os resultados, né? Porque se a gente é energia e a gente oferece uma energia de qualidade, uma energia que seja ressonante com a necessidade do meu paciente, do meu cliente, né, do interagente, então, isso é fantástico, é incrível, porque eu posso até viabilizar a resposta do paciente, né, do cliente, com um medicamento que ele esteja tomando, que seja necessário um fármaco, né?
mas que às vezes ele não está reagindo. E a partir da presença do quântico, ele começa a reagir àquele fármaco que ele realmente precisa. Porque a gente não pode esquecer que, para algumas situações, não tem outra opção. A gente precisa de um recurso um pouco mais pesado, digamos assim, né? Uma coisa um pouco mais pontual ali, mas até nisso o quântico pode ajudar. Olha que bacana. Então, Ele coloca na não frequência, dona Vera, ele coloca ele na frequência certa para que essa medicação seja assimilada. Exatamente, porque ele aumenta a biorreceptividade, certo? Então, vamos supor, eu quero uma água quentinha, ou eu quero uma água fervendo. O que eu vou fazer? Se eu quiser só uma água quentinha, eu vou aquecer, né, no fogo, ou na chama, ou no micro-ondas, até certo ponto. Eu quero só uma água quentinha. Mas se eu quiser uma água fervente, né, que temperatura que eu quero? Eu vou regular isso à base de uma fervura, de um aquecimento. Se eu souber até que ponto eu preciso dessa temperatura dessa água, como é que eu faço? Eu vou regular o calor que essa água vai ficar exposta. Então, se eu não quero que ferva, eu vou tirar antes do tempo da chama. Mas se eu preciso ferver, eu preciso que essa água entre num processo de ebulição, eu vou deixar mais tempo. Então, com os quânticos, ele vai fazer o quê? Ele vai poder até ajudar a gente a mensurar de quanto tempo eu preciso para utilizar determinado medicamento. Fora isso, fora corrigir, né? Fora resgatar a saúde, a gente pode equilibrar. A gente pode, com o quântico também, evitar o adoecimento. Prevenir, né? Exato. Então, se você percebe que você chega na casa ou você atende, né, um paciente e, na verdade, o problema dele é a exposição que ele está sofrendo, né? Ele está exposto a um ambiente insalubre, digamos assim. Eu posso oferecer a possibilidade de neutralizar esse ambiente? Posso. Eu posso oferecer a oportunidade de ajudar, né, a regular esse ambiente? Também posso. Então, isso é uma ferramenta, eu diria, indispensável. Não é? Verdade. Depois que você entra nesse mundo, você não consegue mais. Eu falo assim, viver sem os quânticos, né? Porque você tá conversando com uma pessoa, até às vezes vai no shopping, você já tá ali na sua cabeça pensando qual quântico cabe para ela, né? Se você vê até uma feridinha no rosto, uma espinha, alguma coisa, um pé de galinha, você já fala, eu tenho uma coisinha aí que é bom. Exatamente. Aí a gente tem ali um oxyflower na bolsa, né? E vê uma espinha assim, pulando. É verdade. E às vezes eu falo pra pessoa, eu tenho um gelzinho aqui, você não quer passar? Dona Vera, aproveitando a oportunidade aí, né? A Fê fala muito, né? A gente conversa bastante, troca bastante. Eu trabalho com florais de Saint-Germain, né? Ibá também, mas mais de Saint-Germain. Trabalho com a radiestesia, né? Identificação dos florais. E a Fê fala muito sobre florais quânticos, né? Então eu sei um pouquinho. Mas eu ia pedir para a senhora para falar um pouquinho aqui com o pessoal que não conhece o que são os florais vibracionais quânticos, né? Como eles se comportam, quais são as semelhanças com os demais florais e as diferenças. A senhora pode falar um pouquinho isso para a gente? Dona Vera? Sim. Dona Vera, deixa eu só responder uma perguntinha aqui, ó. Quer responder para a Esther, ó? Ou eu, você, tanto faz. Ela perguntou assim, ó, naquele caso que a senhora estava falando dos animais, tudo, ela fez assim, é por isso que eles adoecem, pois estão captando o sistema dos humanos, né? Eu gosto muito de falar assim, né, Rê?
me corrija se eu estiver errada. Eu não gosto muito de culpas, mas a gente tem que entender que estamos todos numa frequência, por isso que somos multiespécies. Só que a gente tem que entender que os animais, as plantinhas, né, o mundo ali é um captador de energia. Então, se estamos entrando em frequência, sim, vamos acabar adoecendo, sim, da mesma forma que se a gente ficar num ambiente com pessoas que são mais tóxicas, pensamentos negativos, enfim, é só você perceber que quando você entra num lugar mais, né, uma vibe não é legal, você já se sente estranha. Então você imagina aquele animalzinho que mora com você, que convive com você, que vê você ali xingando, falando palavras, em ambientes de conflito, doenças, eles vão captando essa frequência. E aí eles acabam, sim, né, por essa ressonância, adoecendo. Mas não é que aquela coisa de culpa, né, porque eles vivem com os humanos que eles estão doentes. Porque a gente tem que lembrar também que as doenças são parte da evolução, né? Então, Fê, para mim falhou seu áudio aqui, não sei se Para mim também falhou. tá aí? Travou. A dona Vera travou. Dona Vera? Fê. Oi? Tá A me senhora ouvindo? travou, agora eu tô. Ah, tá. É porque você deu uma travadinha aí, eu não estava ouvindo Fê, você foi falar. você que travou, porque eu também não estava ouvindo, aí o finalzinho falhou aí. Não sei se a Esther, Esther conseguiu ouvir até o vamos final. perguntar aqui para Esther. Esther, você conseguiu captar a mensagem, a frequência da mensagem? Ela escreveu Enquanto ela aqui, ó. Ela responde, escreveu, muito enquanto ela responde, obrigada pela resposta. Manda bala aí. então, aí eu acho que é bem importante isso, né? Vale a pena, de novo, a gente até pedir licença, né, para a dona Vera para falar sobre essa questão, porque é uma questão muito importante, a gente fala isso nas lives, né, de uma forma bem insistente, de que não existem culpados, existem um processo de troca, de aprendizado e de evolução. Isso mesmo. Então, aí a Esther coloca, não tem como voltar ao que era antes? Não, não tem, a gente não tem como voltar. Não tem retrocesso, pelo contrário, precisam avançar, porque dessa forma eles evoluem as questões nossas de compreensão, né, de avançar nesse sentido, de trabalhar a bondade no coração, enfim, eles são mais puros, mais instintivos. Mas essa convivência conosco e até o próprio adoecimento, que muitas pessoas dizem, ah, mas coitado, ele fica doente por causa de mim, ou eles, por que eles ficam doentes? Né? Essa doença faz com que eles evoluam, porque eles percebem os comportamentos das pessoas, os dele mesmo, né? Eles conseguem se resignar, eu falo que eles são muito resignados. E isso é um processo absurdo de evolução. Sim. Então, nós contribuímos também com o processo evolutivo deles. Não existe só sofrimento, só adoecimento, né? Eu falo que eles são finalizadores, eles mostram pra gente que a gente precisa se modificar. Eu falo isso para todos os professores. Se eu falo para você, olha, você precisa melhorar porque você não tá bem, você vai ficar doente. Sim. A pessoa fala assim, ah, é verdade, eu preciso. Agora, quando você fala assim, olha, se você não se melhorar, o seu animal vai continuar absorvendo essas energias e ele vai piorar. Sim. Aí a pessoa vai pensar 2 vezes se ela vai se cuidar ou não. Sim. É muito legal isso. É muito bacana. Olha o amor envolvido aí, né? Que a dona Vera falou. Com certeza. E diferente de nós, né? Eles acabam compreendendo aquilo que eles estão passando da forma deles, né? E se a gente observasse mais e compreendesse as nossas doenças, os nossos problemas de uma forma mais, vamos dizer assim, tranquila, passaríamos por essa evolução que também é necessária para nós. Olha como eles ensinam a gente com amor também. Muito. Vamos lá, dona Vera, dá continuidade aí, senão essas mulheres não param de falar. Não para. A gente não para, viu, dona Vera? Não, mas é muito bom isso, né? É só um detalhe aí que acho que foi a Esther que perguntou, né? A gente tem, eu acho que a palavra talvez mais adequada não tem como voltar ao que era antes, né? Não voltar não, mas observar sim, né? Observar o que foi que aconteceu. É esse olhar de observação para que a gente possa aprender, para que o que aconteceu gere um aprendizado, né? Para o que aconteceu de
de inadequado, de ruim, ou talvez, né, que não foi saudável, para que a gente corrija. Então, todos os dias a gente tem uma oportunidade. Eu acho que, né, essa questão de se conscientizar o valor da oportunidade que a gente tem a cada dia. Eu errei? Eu errei. Mas, o que eu faço com isso? Não lamentar? Não. Se culpar? Não. Aí não é produtivo. Verdade. Não é? Então, eu vou correr, eu vou aprender. Eu vou crescer. Eu vou evoluir. Eu vou melhorar. Eu vou refinar. Isso é que é, né? Porque eu gosto de pensar da seguinte forma. O equilíbrio é o fator, né? A gente precisa de equilíbrio para a gente saber dosar as coisas. Então, quando a gente tem equilíbrio, a gente não tem uma verdade absoluta, porque a gente respeita a verdade do outro. A minha verdade tem que ser importante para mim, né? Eu tenho que estar aberta, sim, né, a novos aprendizados. Mas não existe uma verdade absoluta. Então, no meu ponto de vista, né? A doutora falou que trabalha com florais. Aí eu chego aqui e digo assim, não, mas para que você trabalha com esse? Não, porque o floral de ação quântica, ele, muito melhor que o seu. Não, tá errado. Não é isso. Não é. Tá errado isso. Não, tá errado isso. Exato. A gente tem que somar. A gente tem que integrar. A gente tem que aprender a multiplicar o que é bom. E a gente tem que aprender a dividir a experiência. A gente tem que somar qualidade, né? No sentido de agregar. E tirar, a gente só vai tirar a experiência que você... aquilo ali não foi bom, eu errei. Então, você vai tirar aquela conduta, aquele pensamento, aquele valor e se abrir para mudar. Então, voltando a gente falar sobre a forma de ação do floral quântico, né? A acupuntura, florais de Bach, Saint-Germain, né, Minas, Amazonas, a gente hoje tem uma linha mais vasta, né? Vários tratamentos hoje, que existem hoje, eles são considerados quânticos. Por quê? Porque eles estão trabalhando com a energia, certo? Então, várias coisas. Então, muita gente diz assim, mas hoje tudo é quântico. Com um certo desprezo, né? Exato. Não é que tudo é quântico. Não é que hoje tudo é quântico. Tudo sempre foi quântico. Porque... É que a gente não percebia. Sim. É porque o pessoal usa muito a modinha da palavra, né? E é isso que a gente tem que desmistificar. Isso, então a gente precisa esclarecer isso, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente usa essa ferramenta energética para tratar, para cuidar, para, né, a gente viver. É bom que a gente tenha essa visão e que a gente tenha essa postura, né? E que a gente passe credibilidade quando a gente fala que você faz um tratamento quântico, usando qual ferramenta? Então, o floral de ação quântica, né, que é o floral vibracional quântico, ele é um produto que está livre de uma molécula ponderal, de uma matéria ponderal, né? O que a gente tem no floral de ação quântica é a informação de uma determinada matéria, de uma fórmula, de um composto e de alguns florais. Porque a gente tem na formulação de alguns produtos quânticos da Physioquantic, a gente tem o quê? De alguns florais
que a tecnologia Quantum Health conseguiu fazer o quê? Extrair somente o campo energético informacional daquele buquê. Frequência, né? A frequência, né? Então, vamos supor, a gente tem lá uma molécula de cálcio ou de ferro. O que a gente faz quando a gente tem um quântico que tem essa vibração? Ele tem o campo energético daquela molécula. Como é isso? Cada átomo, ele vibra na sua frequência característica, né? A gente aprendeu lá na escola um dia, eu fui esses dias, porque eu sou bem novinha, nasci, né, há poucos tempos, então eu me formei ontem. A gente aprendeu, né, na tabela periódica que cada matéria, né, cada elemento químico, ele tem o quê? Ele não tem um peso molecular? Sim. Então, aquele peso molecular característico de cada elemento, ele vai gerar, de acordo com este peso molecular, um padrão, uma frequência energética. Então, ele vai vibrar, formando um campo magnetoelétrico. Essa informação, é esse campo que está impresso, né, no líquido. É lógico, é uma tecnologia que a gente tem, que foi desenvolvida para trabalhar com a informação e usar isso de forma para tratar o nosso corpo físico. O que aconteceu com o celular? Essa semana mesmo alguém me perguntou, eu não posso usar os florais durante o dia porque eu trabalho do lado do computador. E eu tenho que tomar cuidado, não pode deixar perto, né? A tecnologia está tão desenvolvida, né? Que aí eu lembrei para a pessoa, antigamente, não sei se vocês se lembram disso, mas os celulares antigamente a gente não podia deixar perto um cartão magnético do banco, porque assim, não é? A gente... O cartão, a gente perdia o cartão. Não podia ficar perto do... Exatamente. Né? E agora a gente tem o cartão dentro do celular, que você chega lá na maquininha e você só passa o celular e pagou a conta. Então, essas tecnologias vieram a nosso favor e também estão sendo utilizadas com relação aos frequenciais, tá? Então, é lógico, você, é como uma homeopatia, eu estou pegando um campo energético e eu vou pegar o meu floral e vou deixar em cima do micro-ondas que eu não desligo nunca. Eu vou deixar a minha caixinha de quânticos lá em cima da geladeira, que passa o dia inteiro, esquenta, esfria, não, né? Aí... eu posso sim expor o medicamento, ou seja qual for, né, o medicamento, qualquer produto, a um campo que pode desregular, porque é tempo demais. Mas não como era antigamente, que tinha toda aquela preocupação. Então, essa tecnologia, junto, né, quando ela é utilizada, integrando outras práticas, por conta do produto ser uma frequência, eu vou ter um carreador de outras informações. Então, vamos supor, a gente está lá com um animal, ou um ser humano, né, com um problema renal. Quem tem uma disfunção renal vai desencadear 3, 4, N... né, doenças, patologias, por conta dessa disfunção renal, certo? Quando eu consigo levar para essa pessoa a informação de um rim saudável, eu corrijo o órgão, eu resgato a função desse órgão. Então, aquelas patologias que foram, né, aquelas
aqueles desequilíbrios que foram desencadeados a partir daquela disfunção, a gente começa a resgatar a harmonia do corpo. Porque uma mesa tem 4 pés, né? Se eu tiro um pé, essa mesa cai no chão? Não. Ela vai ficar bamba, né? Vai ficar insegura, a gente não vai poder colocar um peso de qualquer jeito. Se eu tiro mais um outro pé, eu vou ter que usar essa mesa escorada e apoiada em alguma coisa. Agora, se eu tirar 3 pés de uma mesa quadrada ou retangular, daí eu não tenho como ter apoio nenhum, não tem sustentação, né? Eu vou estar correndo um risco muito grande. Então, quando o corpo da gente começa a entrar em desarmonia, é porque a gente está com alguma parte da gente que é estrutural, está faltando alguma coisa, algum suporte, algum nutriente, está faltando oxigenação, está faltando hidratação. Então, o que falta? Será que falta um ambiente que seja, né, adequado? Então, eu estou muito ácida, hiperácida ou hipoácida. A gente costuma chamar de terreno biológico isso, né, dona Vera, na quântica, né? E a gente precisa, assim, lembrar o pessoal que da mesma forma que essas moléculas, né, o ferro, que a gente deu o exemplo, tudo, eles têm essa frequência, os nossos órgãos, as nossas células, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui, dona Vera, eu e a Rê, que a gente fala muito de energia, e as pessoas levam muito a energia para a parte espiritual, para a religião, né? E a gente está sempre batendo na tecla que não, a energia está no nosso corpo, os nossos neurônios produzem energia, as células produzem energia, para você ter ali o órgão funcionando, ele está produzindo energia, né? A gente está com um cardiologista aqui na live, né, o doutor Humberto, saudade, Humberto, nossos bate-papos, né? Para ter o bombeamento ali pulmonar, coração, tudo. Você tem uma energia, né? O carro para funcionar precisa de energia, a lâmpada precisa de energia. Então a energia é uma energia que existe, é físico, né? E essas células, elas acabam saindo dessa frequência, perdendo energia, acumulando muita energia, e é isso que o quântico vem para poder melhorar. Não é isso? Exatamente, porque cada parte de nós, nós somos seres, né? A nossa composição é de energia, porque nós somos um aglomerado de moléculas, de átomos, que eles vão vibrar, certo? Cada um na sua frequência, eles vão vibrar. Numa frequência maior ou menor, cada um com a sua frequência de acordo com aquele átomo que compõe o tecido que forma aquele órgão. Então, não tem como não ser energia, independente do externo, independente do fator espiritual, digamos assim. Né? A energia espiritual é uma coisa, isso. O que a gente está falando é de uma energia estrutural, estrutura, né? Sim. Como a gente também tem, como eu e a Rê aqui, a gente é acupunturista e a gente sabe o nosso chi, né, que a gente fala tanto, o nosso chi é energia, né? Se a gente leva lá pro reiki, né? O reiki, o ki do reiki é energia, né? Então, assim, mas a gente bate nessa tecla que as pessoas falam assim, elas ficam falando de energia, de frequência, então esse floral quântico, ele é coisa de religião. Não, gente. Ele é uma frequência energética da célula, do órgão, da matéria que está precisando, né? E os quânticos, eles conseguem, né, trazer isso. Vamos dar um exemplo, dona Ai, fugiu o nome, ó, dona Vera. O Humberto, que é cardiologista aqui, vamos dar um exemplo para ele do Cardinalis, por exemplo. Ele deve estar pensando assim, mas, poxa, eu faço aqui o meu eco, o meu eletro, passo as medicações que o meu pacientezinho precisa, às vezes eu tenho que entrar com diurético, com isso e com aquilo. O que o quântico vai trazer de bom pra gente? Fala um pouquinho para ele. Vamos abrir a caixa dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai
esse ser, né? Ele vai receber uma informação que é compatível com a frequência cardíaca, tá? Então, se o coração, eu não me lembro a frequência de cada órgão, mas o coração, ele tem uma frequência medida em hertz, se não me engano, em torno de 580, me corrija se eu estiver errada, mas vamos dar um exemplo. 584 a frequência do coração. Um coração saudável, o padrão energético de vida saudável dele é lá medida em 584 Hz. Se ele estiver trabalhando acima dessa frequência ou abaixo, ele vai perder qualidade, certo? Ele sai do padrão saudável. Quando a gente entra com o modulador frequencial e a gente leva para esse corpo uma informação em 584 Hz, por ressonância, o órgão vai reagir. Porque o que a gente tem numa célula? Né? Antigamente se achava que a única parte interessante e o ponto alvo, né, nobre da célula era o interior da célula, certo? Hoje a gente já tem comprovação científica de que a parte que a gente mais tem que cuidar da célula e prestar atenção realmente é a membrana celular, porque é ali que estão os receptores. Então a gente tem em torno de cada célula seus receptores compatíveis. Então, o que vai entrar dentro daquela célula? O que o receptor dela, que a anteninha dela, precisar. Então, ela só vai captar a informação, né, que seja compatível com ela. Hoje em dia, a gente tem portas, né, fechaduras de porta de carro, de casa, que são digitais. Então, eu vou lá na porta e digito uma frequência numérica, tá? A porta abre. Gente, que loucura é essa? Então, eu digitei uma frequência numérica que gerou um campo que destravou, tirou, né, a trava da porta e a porta abre. Sim. Então, é uma ação o quê? É uma ação mecânica, sim, mas que aconteceu, né, a partir do quê? De um campo, certo? Sim. Para que houvesse que a ação mecânica viesse a acontecer. Então, isso é muito interessante, porque é assim que o nosso corpo funciona. Se eu tenho um aglomerado de moléculas, então, eu tenho átomos ali, né? Todos eles se aglomerando para formar o órgão, né? O coração. Então, esse órgão, esse músculo, ele é formado ele é um tecido que foi uma junção de várias moléculas, certo? A função dele é a partir dessa matéria, né? Desse aglomerado, tá? Então, se esse aglomerado tiver faltando alguma coisa, ele não vai conseguir exercer a função normal. Então, se eu tenho um ventrículo, se eu tenho, não é isso? Se eu tenho algum desvio, exatamente, eu vou ter uma arritmia, vou ter sei lá, uma disfunção qualquer, uma insuficiência, a partir desse campo energético, da energia desse órgão. E, dona Vera, isso vale também lembrar que até aqueles animaizinhos que nascem, ou pessoas, né, com uma alteração genética, que quando a gente entra com os quânticos, a gente se auxilia bastante, porque a gente dá aquela informação, né? É bem legal também. Exatamente. Veja só, existe vários tipos de cirurgias, né, que a gente vai precisar da retirada de um órgão. Então, você vai lá e precisa
de fazer a retirada da tireoide. Sim. A frequência dela... Só que exatamente. Exatamente. Não tem a função. Porque não existe a glândula para exercer a função. Sim, mas ela está lá. Mas o campo não está lá? Então, aí o que eu faço? Quando a gente entra com essa informação, eu consigo ter um equilíbrio. Não vai fazer mais a função original? Não, mas eu tenho um equilíbrio. Então, eu consigo resgatar. E, às vezes, uma má formação, dependendo de quando a gente começa a tratar, mandando informação, a gente tem caso de correção. Verdade. Exato, por quê? Porque aquele órgão está recebendo a informação que é compatível com ele. É aquele exemplo que a gente dá corriqueiro, né? É a chave e a fechadura. É um número de telefone. A gente pode empilhar 10 aparelhos telefônicos, né? Você coloca ali 10 celulares um em cima do outro. Quando alguém digita a frequência numérica de um dos aparelhos que está com o chip ali dentro do aparelho, os outros tocam porque estão juntos? Só toca o que tem o receptor daquele campo, daquela frequência numérica. Sim. E como é que eu consigo falar lá no Japão, se eu não estou ligada a fio nenhum? Como é que a frequência numérica que eu digitei aqui vai chegar no telefone que está lá no Japão? Como é que pode, gente? É porque é uma onda. Frequencial. Existe exato. É uma frequência que tem lá no Japão um receptor, tem uma antena que vai fazer a captação dessa frequência. E as nossas células são cheias de antenas, cheias. Como a nossa cabeça, a nossa mente capta várias coisas que não deve, porque também tem várias anteninhas aqui ligadas também. Não é isso? É um bom exemplo. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma questão, tem até um cardiologista também, que ele está trabalhando com ortomolecular, e ele fez um estudo agora, né? E ele estava comentando comigo sobre a frequência cardíaca e tal. A gente tem uma matéria que a doutora Lara, que é cardiologista, fez, um exame, onde a pessoa começou a fazer o exame da esteira, né? E ela não estava conseguindo fazer. Aí a doutora pingou 5 gotinhas de cardinales lá, embaixo da língua da pessoa, e ela voltou para a esteira. Ela conseguiu terminar, e a frequência mudou imediatamente. Então, a gente tem comprovações a respeito disso. Isso, né? É muito importante, né, dona Vera? Deixa eu deixar frisado aqui, né? A gente tem comprovação, a gente tem artigos publicados, existem livros, né? Então, assim, aqui a gente não está falando nada empírico, né? A própria fisioquântica, ela trabalha em cima de trabalhos científicos, né? Então, a gente sabe que existem comprovações. Eu mesma também, eu fiz a pós, né, em terapia vibracional quântica, meu TCC foi sobre o Oxyflyer, que é o meu queridinho. Eu fiz um teste e a pessoa utilizou, né, num probleminha de pele, que não crescia mais pelo, enfim, e eu tive a comprovação para mim mesma ali, né, vendo, escrevi sobre isso, foi bem legal, isso. E eu tenho diariamente com os meus animais, com os pacientes, com pessoas da minha família, mas além da nossa comprovação a olho, tudo isso é ciência, né, a gente não está falando nada aqui, nenhuma empresa está colocando produtos no mercado que não tenha comprovação, certo? Com certeza, né? A fisioquântica tem amparo, né? Ela tem fiscalização, a gente tem o ISO 9001, a gente tem certificação de qualidade. Então, isso não é uma invenção da nossa cabeça só porque a gente gosta de acupuntura e homeopatia. Não, só porque a gente gosta integrativa, não é?
Não é que só porque a gente ama física que a gente acha que tudo vai dar certo. Não, existe comprovação. Então, nós temos estudos científicos, a gente tem muita coisa. Uma coisa que eu acho muito interessante, tanto para humanos quanto para animais, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, é sobre os harmonizadores. Esse médico cardiologista, a gente estava conversando, e ele falou que fez um teste com um paciente que permitiu, ele passou naquele aparelho que faz a leitura dos chakras, né? Que na verdade são os centros geradores de energia do nosso corpo. Então ele fez essa leitura, e daí usou os harmonizadores, que a pessoa estava muito desalinhada, usou os harmonizadores no paciente ali e refez o exame. Ele ficou encantado com o resultado. Como é que pode melhorar assim na hora? Mas por quê? Porque houve uma informação, a pessoa ficou exposta a uma informação, e ela tinha receptor para aquilo, que era ressonante. Porque a gente está exposto a muita coisa dissonante. A gente está exposto a poluição eletromagnética de computador, de antenas e de uma série de coisas. E a gente adoece. Então, por que a gente não pode se expor a um campo energético que seja compatível com as nossas células? Sim. Para resgatar a nossa saúde? Então, tanto a exposição pode ser maléfica, como pode ser benéfica. E, dona Vera, uma coisa também que a gente tem que deixar bem clara aqui, né, pegando o gancho que a gente estava falando aqui dos cardios, que a gente não está pedindo para ninguém parar a medicação, né, a gente não está pedindo para ninguém parar tratamento, integrar, né? E quanto mais integrar, melhor ainda. Fica a dica, né? Pega um pacientezinho aí, vamos pegar o Humberto que tá aqui. Pega um pacientezinho aí, cardiopata, aqueles que você atendia para mim, assim, cardiologia, língua roxa, desesperado, ansioso, que eu falava, ai, Humberto, olha também o tutor aqui, doidinho também, né? Mas que você coloca a sua medicação que você prescreve, o quântico pro coração, faz uma acupuntura para equilibrar, usa cores com cromoterapia. O tutor tá ali junto, entrando nessa terapia. Olha quantos benefícios esse paciente vai ter, porque a ideia é integrar, né? É a gente deixar esse paciente na melhor forma possível. E o que a gente sempre lembra aqui, né, Rê? A questão da cura. Porque às vezes a gente sempre acha que a cura é não ter mais a doença. Que a cura é acabar com tudo. Mas é aquilo que a gente falou no comecinho. A cura, a doença, ela vem às vezes para essa evolução. E a gente vai ter que colocar na nossa vida para a gente poder continuar com ela com uma qualidade de vida, com as integrativas, né? Junto com o tratamento clínico convencional. E esse paciente que às vezes ia viver 6 meses, 1 ano, nem gosto de falar das cardiomiopatias aí, que o Humberto sabe que eu não gosto de falar delas, que às vezes fala, ai, Fê, só tem mais 6 meses, só tem mais 8 meses. Mas assim, a gente vê a resposta e vê durando aí tanto tempo. Não é isso a ideia? O quântico é isso, a integrativa é isso, né? Exatamente. Uma questão de 2, 3 anos atrás, eu vi uma cadela que a veterinária falou assim, olha, Vera, eu nunca vi uma cadela nesse estado sobreviver. Então, eu acho que não tem muito o que a gente fazer. Aí eu falei assim, bom, então já que não tem muito o que fazer, vamos dar uns quânticos para ver se pelo menos, já que ela vai embora, que ela vai embora pelo menos com um pouquinho mais de qualidade de vida, não vá sofrendo tanto. Ela falou assim, é uma boa ideia, né? E daí foi utilizado os quânticos e a cachorra não morreu, não. Olha. Eu não estou dizendo que foi o quântico que curou. Não. A cachorra morreu depois, tá? Mas não daquele problema que ela disse, nunca vi uma sobreviver. Nunca vi uma cadela sobreviver. E vou pegar mais um gancho aqui e puxar a orelha, hein, pessoal?
Vamos desmistificar que a integrativa, a acupuntura, o quântico, o floral, seja o que for, é só nesse fim, né? Quando a gente não sabe o que fazer. A integrativa, como o próprio nome diz, é para a gente estar integrando, desde que a gente... Eu sempre brinco assim, deveríamos nascer com um psicólogo e com um acupunturista. A vida já seria bem melhor. Mas, quando o clínico, né, o colega, seja qual for a especialidade dele, ele integra isso ao tratamento dele, ele está trazendo qualidade de vida para o paciente. E falando de multiespécie, para o tutor, né? Porque a gente consegue trabalhar também muita coisa com o tutor, com o ambiente. Então a gente acaba levando, e até para o veterinário, que às vezes está ali também, que a gente chega e ele está tão estressado, já é o quarto também, ó, vem cá, senta aqui, para a gente bater um papo também, que eu tenho um quânticozinho para te passar. É uma questão essa questão vibracional é do próprio eu confio, né? Na hora que eu falo, eu confio, eu acredito, eu estou emitindo partículas, né? Eu estou liberando, eu estou entrando em ressonâncias, né? Sim. Exatamente. Existe uma linha muito tênue entre só fez efeito porque eu acreditei. Não. Só fez efeito porque eu fui positivo. Não. A planta ela não pensou positivo. E a gente vai lá e pinga umas gotinhas de quântico e ela fica lindona e volta a dar verdade, fruto, né? Sim. O animal, o que ele sabe quando ele está recebendo umas gotinhas? Sim. Verdade. Não, ele não interferiu dessa forma, não é? Então, o quântico, ele tem efeito, sim, independente de se acreditar ou não, porém, isso que você falou é muito importante. Existe esse campo energético que você forma em torno, não é? No ambiente. O que você está... de que forma você está construindo esse ambiente? É com um monte de partículas negativas ou positivas? Verdade. Não Perfeito. é? Então, a doença, ela tem excesso de partículas negativas. Frequências baixas, né? Informação baixa. Então, o que acontece? Numa reação elétrica, né, a gente entende que isso é muito, muito interessante. E não tem como você descartar o ambiente. Então, se você trata com a energia positiva, né, um padrão de energia elevado, gente, dá prazer de você chegar naquele médico, naquele veterinário, naquele cabeleireiro, naquele açougueiro. Verdade. Por quê? Porque você entra no ambiente e você se sente bem. Então, tudo que vier dali, você aprecia. Perfeito. E daí é mais gostoso, o resultado é mais bonito, é mais fácil você seguir o tratamento que a pessoa está te colocando. Por quê? Porque você se sentiu bem. E a gente precisa se sentir bem. Então, essa questão da energia com que você cuida, com que você trata, ela vai ser compatível com a energia de quem precisa receber uma coisa boa. Maravilhoso, dona Vera. Que aula! Muito obrigada. Gente, foi muito bom mesmo. Dona Vera, não a gente vai ter que marcar, vai ter que marcar mais aulas, que foi um aulão. Vamos continuar. Dona Vera, a gente está chegando aqui no nosso horáriozinho. Eu quero agradecer a Rê também, né, Rê? Muito. Hoje eu achei o pessoal meio envergonhado, né? Então, assim, o único nome que eu tenho para o sorteio que fez pergunta foi a Esther Guarinho. Tem mais uma pergunta aqui. Qual? Vamos lá. O meu órgão... Só um minuto. Então... O meu órgão frágil é o estômago. É a Sônia Bonatti. Meu órgão frágil é o estômago. O meu cãozinho, Caramelo, parece que tem uma sensibilidade no estômago. Devo fazer algo preventivo? Claro. Opa!
Vamos resgatar essa energia aí, né, desse órgão. A gente tem a frequência, né, que vai trabalhar. O Digeres trabalha essa frequência, então isso pode ajudar bastante. Agora, se a gente for pensar em medicina chinesa, né, o que a gente tem que ver é quais são as emoções e os pensamentos que levaram a essa sensibilidade no seu estômago. A gente conversou um pouquinho, dona Vera, sobre isso. Qual é a preocupação, né, Sônia? O excesso de preocupação da Sônia leva a algumas alterações. Então, e daí isso é interessante também, né? Agora, existe um quântico que pode fortalecer seu estômago, sim, que é o Digeres, tá? Muito legal. Dá pra gente prevenir algumas outras ocorrências lá na frente. Olha aí que bacana. Depois e o EAVI falou assim, sobre o assunto de se sentir bem no ambiente, eu me sinto assim na clínica do Rafa, é sobre isso mesmo. Então, acho que ele vai num local e se sente bem, né? É isso, né? É isso, EAVI. Acho que é isso. É gostoso, é agradável, né? Isso. Então, ó, coloquei o nome aqui no nosso sorteador, vou fazer aqui, ó, a Esther, a Sônia e o EAVI que participaram, pessoal, como a gente combinou. Vamos lá, então, para ver quem vai ser o ganhador aí hoje. Vamos sortear. Tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver aí, Rê? Ó, coloquei os 3 nomes. O EAVI é o Eduardo, mas eu vou sortear aqui com o EAVI. Vou colocar aqui sortear, galera. Ó, vamos lá. Sorteando. 3, 2, 1. Quem ganhou? Vamos lá ver. Vamos clicar aqui. A Esther. A Esther tinha que ser para Esther. Parabéns, Esther. Parabéns. Nós vamos entrar em contato com você. Dona Vera, gratidão. Já está marcado mais uma, só vamos ver a data, porque a gente tem que continuar com esse papo super legal. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente. O que vocês tiverem alguma dúvida, tem sempre os envergonhados, sabe? Que querem que mande mensagem, manda mensagem depois, que é com vergonha de falar. Mandem que eu pergunto para a Dona Vera, se o que eu souber eu respondo para vocês, a Rê também, né? Mas gratidão e uma excelente semana. Gratidão, Dona Vera, muito obrigada por hoje. Gratidão enorme. Estou à disposição. Um beijo grande no coração de vocês. Beijo, galerinha. Beijo pra todos. Até quarta Obrigada que vem. Beijão. todos. Tchau, tchau. Tchau. Até. Tchau. Beijo.